Muito boa noite, muito boa noite. Começando mais uma live sobre fundos imobiliários. Hoje, dia 14 de junho de 2022, às 20 horas em ponto. Uma live muito especial. Por que ela é muito especial? Bom, vários motivos. Primeiro, o Jean Tozeto é um grande amigo, uma pessoa que está desde o marco zero ali da Suno, é o pilar da Suno. Hoje nós temos aí mais de 300 pessoas que trabalham no nosso time aqui. Eu não tenho dúvidas que o Jean Tozeto é um pilar da companhia, da empresa. É uma mente brilhante, é uma pessoa muito especial, de um coração enorme. É uma pessoa que todas as ligações, todas as conversas presenciais que eu tive com ele, sempre aprendi muito, sempre com palavras, com frases. Uma pessoa gentil, carinhosa, de um coração enorme. Só tem um defeito que é palmeirense, mas isso a gente deixa para lá. Nem tudo está certo, mas sigamos em frente. Por que eu também quis trazer o Jean? O Jean, ele foi editor do meu primeiro livro, lá junto com o Danilo Bastos, Guia Suno Fundos Imobiliários. Ele foi também coautor do livro 101 Perguntas e Respostas. Ele tem surpresa, isso daí, exatamente. Ele tem surpresas aqui para a gente, está disponível aqui um link para vocês baixarem gratuitamente o Guia Suno Dividendos, que daqui a pouco eu vou anunciar aqui para vocês. Mas, o mais importante é que, no momento como a gente está vendo, de quedas mundo afora, os ativos sendo reprecificados no planeta fora, não adianta, Jean, eu ficar falando de gráfico, não adianta eu ficar falando do spread da NTNB, não adianta eu falar só do dividendo por cota, não adianta eu falar do desconto patrimonial. O que a gente precisa nessas horas é desenvolver as pessoas como investidores, trazendo palavras, trazendo reflexões. A provocação da live, os FIIs trazem felicidade. Eu sempre digo que investir bem é um estado de espírito. E você trouxe aqui alguns slides muito interessantes, com frases, com reflexões, e que eu sei que você vai somar muito para o nosso público hoje. Então, desculpa a introdução longa, porque hoje é um dia de eu mais ouvir, mais aprender. Seja bem-vindo, meu grande amigo, eu posso dizer com todas as letras, Jean Tozeto. Muito obrigado pelo convite para participar dessa live, professor Baroni, você que convida gestores de fundos imobiliários que gerem milhões e bilhões de reais, e eles têm uma responsabilidade muito grande, e eles têm um respeito por você, que a gente atesta isso nos próprios eventos presenciais que a gente participa. Então, isso para mim é uma honra poder colaborar. Muito bem, é isso aí, Jean. Está aí, ó. Baixe o link na descrição, faça o download grátis por tempo limitado. O Jean conseguiu isso aí para a gente de última hora. Parabéns, Jean, por ter conseguido, porque eu acho que o pessoal merece aprender um pouquinho aí sobre dividendos. Jean, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui na tela para você começar a dar uma aula, um show sobre estas frases, sobre essas reflexões. Então, vai lá, a bola está com você. Bom, a frase diz o seguinte: segundo Epiteto, existem coisas que estão sob nosso controle e outras não. Sofremos por causa das opiniões sobre aquilo que não controlamos, né? Para início de conversa, quem é Epiteto? É um filósofo da Roma Antiga, do começo da era cristã. Ele foi influenciador do imperador Marco Aurélio, para vocês terem uma noção da importância dele, né? E ele era um expoente do estoicismo. O estoicismo é uma corrente filosófica que a gente divulga muito, sempre que possível, porque ela ajuda as pessoas no controle e no moderamento das emoções, porque mercado financeiro, no fim das contas, deveria ser um ambiente estritamente racional, e a gente sabe que ele não é, ele é movido por emoções, tá? Então, a gente colocou essa cabine de avião com vários comandos, né? Tem várias ferramentas aí, tem o piloto, o copiloto, e a gente pode fazer uma metáfora, né? A gente está atravessando uma turbulência, né? A gente entrou num voo e estamos atravessando uma turbulência. E os cotistas estão lá entre os passageiros e o gestor está na cabine, vamos dizer assim. Numa turbulência de um avião, é comum os passageiros ficarem apreensivos, nervosos. Por quê? Porque eles não têm o controle da situação, eles são passageiros. E eles não conhecem o funcionamento de um avião, eles não conhecem a segurança que existe na engenharia que projeta um avião. Então, qual que é a pessoa que está mais tranquila, ou que deve estar mais tranquila numa turbulência? É o piloto, porque ele precisa tomar as decisões, ele não vai tirar a decisão da cabeça dele, do instinto dele, ele vai seguir um manual técnico, né? Quem poderia nos dizer sobre isso é o Danilo Bastos, que escreveu com você o Guia Suno Fundos Imobiliários. Então, a gente precisa ter a seguinte noção: se a gente está investindo em fundo imobiliário,
Como você mesmo diz, a gente compra a cabeça do gestor e a caneta do gestor. É como se a gente entrasse no avião e confiasse no piloto. Então, o piloto ele tem as ferramentas para conduzir os fundos imobiliários no bom termo, mesmo durante essa crise que a gente está vivendo, né? Porque, assim, o próprio gestor ele não consegue controlar o preço da cota, mas ele consegue gerenciar o fundo para fazer a manutenção dos proventos, né? Ele vai trabalhar para isso. Então, a gente tem os três fatores, né? O patrimônio, que a gente quer ver sempre crescer, mas ele não cresce sempre. A gente tem o número de cotas e a gente tem a renda passiva. Nós, como investidores, só conseguimos interferir na compra de cotas e na venda de cotas. Isso que está no nosso controle. A renda passiva não é exatamente o nosso controle. O crescimento em linha reta do patrimônio não é exatamente o nosso controle. Então, a gente não pode se preocupar em relação a isso, porque não está no nosso controle. Trazendo aqui de novo para esse lado mais filosófico, o que eu quero te perguntar é o seguinte: por que essa palavra sofremos? Por que as pessoas abrem o home broker, vê ali o vermelhinho, tudo, e alguns ainda sofrem com isso? E quando elas estão vendo tudo verdinho, elas se sentem bem. É uma autoafirmação? É uma característica humana até? É uma característica que a gente pode até tratar dela mais para frente, né? É um pouco de vaidade que a pessoa sente, ela quer ver o patrimônio sempre crescer. Ela não sabe lidar bem com a adversidade. As adversidades existem na renda variável, por isso que chama renda variável. A renda variável, ela não cresce em linha reta para o investidor. Então, se você conhecer o funcionamento do mercado financeiro, e é para isso que a gente está distribuindo o Guia sobre Dividendos, porque ele traz uma estratégia simples, ele traz uma estratégia fácil de seguir, ele traz uma série de procedimentos que você pode adotar para tirar o fator emocional de lado. E se você tirar o fator emocional na hora de você investir, a chance de você errar é muito menor. Pelo contrário, no longo prazo você vai acertar. Muito bem. Passando para o próximo slide aqui, deixa eu colocar na tela. O mercado é regido pelas emoções. Ganância no ciclo de alta, medo no ciclo de baixa. Vence quem domina ambos. O ingrediente para isso aí, deixa eu dar meu pitaco aqui, é conhecimento? É conhecimento a respeito do mercado, é a tomada de estratégia, como eu disse antes. Você tem que ter uma estratégia bem definida. Existem várias estratégias, não existe apenas uma estratégia. A Suno apresenta a estratégia dos dividendos, mas existe o Peter Lynch, que trabalha com crescimento, existe o Joel Greenblatt, que ele trabalha com dois fatores intercalados, e quem investe em fundo imobiliário, a estratégia é simples, é comprar cotas e acumular renda passiva mês a mês. Então, se você percebe que a cota está ficando mais barata e o fundamento do fundo está preservado, não era para você ficar preocupado, era para você comemorar a possibilidade de você comprar cotas mais baratas e aumentar substancialmente a sua renda passiva. De novo, Jean, trazendo aqui para o ambiente filosófico. Então, ganância e medo são dois sentimentos que não deveriam fazer parte ali do contexto de um investidor. O que é a ganância no ciclo de alta, né? A ganância leva as pessoas a da especulação, a comprar papéis na esperança que eles vão continuar valorizando para ganhar na revenda, né? Então, ela vai contaminando as pessoas pouco a pouco, né? Alguns começam a ganhar na frente, quem está atrás não quer ficar de lado da história, né? E muita gente chega atrasada no baile, né? Que o mercado está lá em cima e acaba comprando ativos muito caros, né? E aí existe a correção do mercado, né? Chega um ponto que o ativo está valendo mais do que ele deveria valer, existe a natural correção. Então, quando começa a inverter o ciclo, é o medo que vai tomar conta e vai se alastrar entre vários agentes, né? Isso não fica restrito a investidor de pequeno porte, não. Até gestores de alguns fundos embarcam nisso porque eles ficam refém dos dogmas do mercado, né? E aí a gente colocou até o gráfico da Selic porque ela espelha bem o funcionamento dos ciclos, né? A Selic, ela está no movimento de subida, né? Então, o que acontece? Está privilegiando os juros na renda fixa. Então, as pessoas estão se protegendo na renda fixa e esquecendo que os fundos imobiliários são ótimos produtos para você formatar uma carteira com renda passiva. Então,
A pessoa está abrindo mão da renda passiva para se proteger em juros, que em breve, quando o ciclo da Selic se inverter, a pessoa vai acabar voltando para fundo imobiliário, muitas vezes pagando caro na cota. Muito bem. A inveja alimenta a vaidade, a inveja de quem está prosperando, vaidade de ver o patrimônio sempre crescendo. Ambas devem ser combatidas. Estou até curioso, vamos começar da imagem para a frase. Olha, isso são duas máscaras de teatro grego, né? Porque os gregos, eles lidavam com a vaidade, com a inveja, através das peças de teatro, né? Eles trabalhavam com os mitos, e os mitos, eles ajudavam a pessoa a entender a realidade humana, né? Então, é uma coisa muito natural do ser humano sentir inveja do próprio vizinho, né? Quando você tem uma rua que o vizinho pinta o portão da casa dele, no dia seguinte tem uma pessoa que também vai pintar o portão, entendeu? Isso até pode ser bom, né? E aí o cunhado compra um carro novo e você vai lá e quer ter um carro melhor ainda, porque existe uma certa competição. E nas redes sociais isso fica potencializado, né? Nas redes sociais o que a gente tem de pessoas divulgando uma vida maravilhosa, que muitas vezes não é verdade, mas isso desperta inveja, né? Por isso que existem tantos haters. Mas existem também as pessoas que escondem isso, mas sente aquela inveja e fala assim, não, eu quero suplantar essa pessoa a qualquer custo. Então, no mercado financeiro isso é perigoso, porque faz a pessoa assumir riscos que ela não deveria assumir, para poder enriquecer rapidamente. Então, a inveja, ela é um perigo para quem investe em renda variável, né? E a vaidade, como eu comentei antes, a pessoa tem aquela ilusão que ela vai fazer o patrimônio crescer em linha reta, né? Porque isso, de certo modo, vai provar que ela é capaz, que ela é competente, que ela consegue dar um nó nas outras pessoas do mercado. Isso não existe, né? O próprio Warren Buffett, o próprio Charlie Munger atravessam momentos na Berkshire que o patrimônio deles está diminuindo para retomar com força na sequência, né? Já, então isso não existe. É você contra você mesmo, né? Essa ideia de ficar insistentemente comparando é igual o pai ou a mãe querendo comparar dois filhos, né? São diferentes, né? São diferentes e você tem que investir para você, para sua família, né? Você tem que se preocupar com você em primeiro lugar. Você tem que estar bem de saúde, você tem que ter um bom desempenho no trabalho, tá? Porque só assim você vai conseguir colaborar com a sua família, que é uma coisa importante, né? E a partir do momento que você conseguiu dar suporte para a sua família, é onde você vai participar da sua comunidade, tá? Então você tem que deixar a vaidade de lado. Você acordou cedo para ir trabalhar, pega a vaidade, varre ela para baixo da cama, porque o seu dia vai ser melhor. Então se você combater a vaidade, combater a inveja e assumir que no mercado financeiro você vai ser uma pessoa estritamente racional, aí você vai dar vazão para as boas emoções, para sua esposa, para sua namorada, para o seu esporte, para o seu filho. Você vai levar seu filho no estádio e aí você vai ter aqueles momentos que você vai extravasar, né? Gritar gol, isso é importante, né? Agora, fazer isso no mercado financeiro, assumir torcida no mercado financeiro, só vai te trazer sofrimento, porque a gente tem que interpretar o mundo como ele é, e não como a gente imagina que ele é. Porque se você confrontar a sua visão de mundo irreal com a realidade, você também vai sofrer. Jean, vou até voltar a tela aqui. Pessoal, alguém me perguntou aqui, Miguel, né? Hoje seria realmente entrevista com o gestor da HSML, mas eles pediram aí meio que de última hora para a gente jogar essa entrevista mais para frente um pouco, porque, enfim, eles estão com aqueles fatos relevantes pendentes lá e eles não acharam prudente falar por agora, o que é perfeitamente aceitável e compreensível. Você faz uma entrevista aqui comigo e não pode falar, gera uma expectativa ruim, e às vezes está ao vivo, de repente ele fala uma coisa que não deveria ter falado, isso pode também trazer problemas, e não é essa a nossa intenção. Então a gente entendeu, respeitamos e concordamos. Então vamos aguardar aí eles voltarem a ter esse sinal verde para fazer a live conosco, está explicado. Jean, eu quis trazer aqui para a tela, deixar o slide um pouquinho de lado, que eu quero colocar um tempero uma pimenta nesse tempero. A gente percebe, a gente está no dia a dia aqui, a gente percebe que tem cotistas que eles têm aquela coisa da torcida mesmo. E falta, às vezes, um amadurecimento. Eu brinquei com você do Palmeiras, eu sou corintiano, a gente é amigo, a nossa amizade está muito acima disso.
E às Sim. vezes eu percebo que alguns investidores eles ficam com esse sentimento do torcedor, mas aquele torcedor fanático mesmo. E às vezes quando você faz uma ponderação ou traz um ângulo diferente de um fundo, agride ele se sente assim agredido, incomodado e mexe com os nervos ficam à flor da pele. A que se deve? Isso aqui é um completamente fora, não está nos seus slides aqui, mas surgiu porque você tocou nessa palavra da torcida. A que se deve esse comportamento tão... me foge a palavra aqui, você tem um vocabulário mais rico do que o meu. A gente está vivendo um tempo... Tão exacerbado. É uma questão geracional isso, tá? Isso é visto entre os mais jovens, tá? Você já tem 43 anos, eu tenho 46. A gente já foi jovem, a gente já levou bronca de pai, e bronca dura, né? Naquela época as broncas eram duras, a gente já foi confrontado no ambiente de trabalho, e a gente soube lidar com isso, né? Porque a gente vê que os mais jovens hoje, eles têm uma dificuldade para lidar com o confrontamento. E isso em função de rede social, porque a rede social, ela potencializa os conflitos, né? Então a pessoa quer ter sempre razão, e se ela não dá abertura para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, ela não vai chegar a uma conclusão para ela mudar o ponto de vista dela nunca. Então isso é muito complicado, você não consegue obrigar a pessoa a ouvir seu ponto de vista e você não vai colocar na cabeça dela, porque ela não vai mudar a opinião dela a respeito disso. Você tem que continuar o seu caminho, demonstrando o seu ponto de vista, estar aberto para ouvir terceiros, ouvir as críticas, porque isso faz parte do amadurecimento. Então, com o tempo, eu acredito que essas pessoas permanecendo no mercado, elas vão amadurecer nesse sentido, porque realmente você não precisa ser um torcedor do fundo imobiliário ou ficar apaixonado por uma empresa, você tem que ser racional. E você tem que olhar para os fundamentos. Os fundamentos estão preservados, continua no fundo. O fundo supervalorizou, não precisa ficar casado com ele. Você pode fazer uma venda estratégica para você comprar um fundo que esteja mais barato, né? As pessoas não têm a obrigação de saber isso tecnicamente. É para isso que serve o serviço de research, como a Suno presta, como você presta aqui, com muitas informações no YouTube, informações gratuitas. Esse é um espaço totalmente democrático. Você entrevista gestores de diversas matizes, né? E isso enriquece o debate, tá? Agora, quando a pessoa não está disposta a ouvir, aí já cai para o fanatismo. Exato, é aquilo que eu falo, né? Eu concordo desde que a sua opinião seja igual à minha, aí não funciona, né? E é isso, né? Eu aprendi uma frase que eu tenho repetido, né? Para alguns, como é que é? Poxa, me fugiu aqui agora, né? Mas, bom, daqui a pouco eu lembro e eu trago aqui para vocês. Daqui a pouco eu em 2017, eu comecei a investir em fundo imobiliário em 2017, tá? Por influência sua, porque eu era convicto que a minha carteira tinha que ter apenas ações. E eu tinha isso como mandamento, né? Porque eu tinha uma experiência no mercado imobiliário convencional e eu queria o crescimento rápido da minha carteira mediante as ações. Até eu perceber que o empoderamento da renda passiva vinha com mais frequência nos fundos imobiliários, porque ele acelera o fluxo de caixa do investidor, tá? Então, deixa eu contar uma coisa que eu faço hoje. Eu compro fundo imobiliário 2 vezes por mês agora. Eu compro cotas no dia 15 de fundo que vai pagar até o dia 25. Chega no dia 25, eu compro cotas de um fundo que vai pagar até o dia 15. Eu tonifico, aumento a entrada de recursos 2 vezes por mês com isso. Porque eu acredito em fundo imobiliário, estou tranquilo. O grande teste foi a pandemia do coronavírus, que a gente sentiu as dores na época, a gente já esqueceu dessas dores, né? Parecia dor de parto, né? As mães esquecem as dores do parto, por isso que ela tem, às vezes, mais filhos, né? E a gente já esqueceu a dor que foi começar a enfrentar a pandemia, e os fundos imobiliários tiveram um desempenho excelente, tá? Por quê? Por causa de regulamento, tá? A lei protegeu o pequeno investidor, obriga o fundo imobiliário a distribuir 95% do rendimento semestral. O gestor teve que distribuir e teve que dar conta disso, porque se ele pudesse reter, o medo ia tomar conta do gestor e ele ia reter, e isso ia exacerbar o medo no mercado. Bem colocado. Você colocou uma frase aí muito bacana, né? A dor do parto que a mãe esquece, né? Porque senão ela não teria o segundo filho. Toda mãe só teria um filho, mas quantas mães têm vários filhos?
Jean, o pessoal está adorando a live. Carlos, você está com Covid, mas tem certeza que vai estar tudo bem com você, você vai melhorar e estará conosco aqui nas nossas próximas lives. Então, se cuida aí, cabeça fria, que vai dar tudo certo. Jean, você colocou aqui, só para falar da frase, tá? Só para concluir que eu lembrei, para quem acredita, nenhuma palavra é necessária, e para quem não acredita, nenhuma palavra é possível, né? Então, isso é uma reflexão que eu gosto de trazer. Jean, próxima frase fantástica aqui, deixa eu colocar na tela para todo mundo. Para Schopenhauer, os inimigos da felicidade são a dor e o tédio. O crescimento patrimonial combate a dor. O crescimento pessoal combate o tédio. Que sensacional isso, hein? Vai lá. Então, Schopenhauer, ele viveu no século XIX. Ele escreveu esse pensamento em 1851, tá? Para quem se interessar, vou mostrar até a capa do livro aqui, a Sabedoria da Vida, ou Aforismos para a Sabedoria da Vida. Eu insisto que as pessoas não devem ler apenas sobre investimento. Eu recomendo que as pessoas leiam sobre filosofia também. E Schopenhauer, para vocês terem uma ideia, o pai dele era um negociante na Europa, a mãe escritora. Então ele pôde viajar pela Europa na juventude, e quando o pai dele morreu, deixou uma boa herança para Schopenhauer, tá? Então, nesse mesmo livro que eu mostrei para vocês, ele diz o seguinte: quem herda uma fortuna, entre aspas, tem que entender a diferença entre capital e juros. Você não pode consumir o capital, você tem que viver dos juros. E o que Schopenhauer escreve em 1851? Reserve 1/8 dos juros para você realimentar seu capital. Ele fazia isso, tá? Sensacional. Fala de novo, Jean. Isso é uma coisa de 1851. Se você tem um capital suficiente para você poder viver sem trabalhar, você não pode consumir o capital principal. Você tem que viver dos juros desse capital. Que hoje é a renda passiva, né? A renda passiva. Desses juros, que a gente pode entender como renda passiva, separe 1/8 para realimentar a massa do capital. Tá? Existe um capítulo inteiro nesse livro sobre dinheiro como fonte de felicidade. Que o dinheiro por si só não é fonte de felicidade, mas ele ajuda sim. Se a pessoa puder ter posses, é melhor do que não ter, tá? Então, ele entendia que o inimigo da felicidade é a dor e o tédio, tá? O que seria a dor? Passar fome, passar frio, tá? Passar sede, tá? Então, a pessoa, ela quer enriquecer para jamais passar fome. Ela quer ter um teto, ela quer ter um abrigo, tá? Então, o crescimento patrimonial combate a dor. Só que ele identificou, já naquela época, muitas pessoas passavam a vida acumulando riquezas e chegavam no final da jornada, elas sentiam um vazio. Por quê? Elas não cuidaram do crescimento pessoal, elas não se envolveram com ideias positivas, com aprendizado, com adquirir conhecimento, tá? E ele recomenda que as pessoas devem procurar pelas artes, pela cultura, pela erudição, tá? Então, isso é uma mensagem muito importante, tá? Não basta apenas você desejar crescimento patrimonial. Ele, por si só, não vai ser garantia de que você será feliz. A felicidade vai vir quando você tiver crescimento pessoal, tá? Ele defendia isso, tá? Ele também defendia que as pessoas deviam fazer caminhadas diárias, praticar atividades físicas, e em 1851 escreveu isso, tá? Então, ele dizia o seguinte: se você não movimenta seus membros físicos, você vai acabar movimentando seus pensamentos, né? Um corpo inerte é fonte de pensamentos agitados, tá? Então, o pensamento agitado resulta em ansiedade. Então, assim, ele já, antes dos psicólogos e psiquiatras tratarem do tema, ele já pensava a respeito, tá? E ele teve uma vida que ele não era famoso, tá? Era o pai dele que deixou a herança, que bancou a vida dele. Ele escreveu esse livro faltando 10 anos para o fim da vida dele. Foi esse livro que tornou ele mais conhecido, e as pessoas começaram a reler o que ele escreveu antes, tá? Em sua homenagem, eu acho que eu vou falar uma coisa que nem talvez você saiba, Jean, e tenho certeza que ninguém aqui que nos acompanha sabe. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto pessoal de 2003, minha, que eu pesava 30
a 35 quilos a mais do que eu peso hoje. E eu emagreci tudo isso somente fazendo caminhadas, eu vou mostrar. E você acaba de me falar isso. Me deixa muito feliz de ver como esses pensamentos todos foram construídos há tantos séculos para trás, há tantos anos para trás. Daqui a pouco eu mostro, fica aí na live aí, que eu prometo mostrar uma foto minha, 35 quilinhos a mais. Olha o tanto de pergunta legal que está chegando aqui, comentários legais, pessoal, façam mais lives com ele, Baroni, o Jean é sensacional, só notícias, só energias positivas para você, Jean. Você, como eu sempre falo, é uma pessoa especial. Agora, tem uma pergunta aqui, que essa pergunta é difícil, deixa eu ver se eu encontro. Olha que pergunta difícil. Essa você não vai dar conta, Jean. Quem se aproxima mais da filosofia? Marco Aurélio, Epiteto ou Sêneca? Da filosofia dos investimentos. Olha, quem teve um desempenho melhor a respeito de cuidar do próprio patrimônio foi Sêneca. Ele era questor em Roma, ele trabalhador de Nero, né? E ele teve função de cuidar das finanças da cidade naquela época, tá? Uhum. A gente lê Sêneca, a gente tem que ler Sêneca porque Sêneca é excelente, ele fala pra gente como se fosse alguém do nosso tempo, tá? A gente não pode procurar a filosofia como muleta para investir. É o contrário, gente, a gente tem que investir bem para poder patrocinar a nossa busca por conhecimento, tá? Tem que inverter essa chave, tá? Marco Aurélio, eu tenho um livro do Marco Aurélio aqui, eu separei alguns livros aqui. Para quem nunca ouviu falar, Marco Aurélio, Imperador Romano, tem esse livro aqui chamado Meditações, tá? Excelente, quem puder ir numa livraria. Eu tenho também do Sêneca aqui, eu separei Aprendendo a Viver. Sêneca escrevia cartas para Lucílio, né? E ele parecia que escrevia para a gente, sabe? Qualquer livro do Sêneca que você vê numa livraria, pode comprar que você vai se deliciar. Eu gosto muito de Cícero, Saber Envelhecer e Sobre Amizade, porque os filósofos antigos escreviam muito sobre amizade, tá? E aqui é um livro um pouco mais difícil de encontrar, mas dá para encontrar, Epiteto, Lições do Estoico. É um livro traduzido por Aldo de Nutt, tá? Todo livro traduzido por Aldo de Nutt você pode comprar, porque o material vai ser excelente. E tem também uma editora que ela publica livros antigos como e-book a preços muito acessíveis, que é a editora Monte Cristo, na Amazon, tá? Todos esses autores aí, ela divulga, e assim, tem livro dela que custa R$3, sabe? É muito barato, é conhecimento assim muito acessível, que muitas vezes a gente está desperdiçando, né? A gente fica assistindo, às vezes, vídeo de YouTube de pessoas que lê esse material e não avisa que leu. E a gente fica comprando a ideia dessas pessoas achando que elas são geniais, né? Então vamos ler a fonte primária. Vamos lá. Temos mais uma aqui, tá bom? E fiquem aí, pessoal, já estamos com quase 700 pessoas na live. Olha, Jean, tanto que você está sendo prestigiado aí. Vamos mais uma. Epícoro e o tripé da felicidade. O cultivo das amizades, uma vida bem analisada, liberdade para seguir as próprias escolhas. Tá? Então, assim, Epícoro, ele viveu um pouco antes de Epiteto, ele viveu entre 300 e 200 a.C., tá? Ele era da corrente epicurista. Ele dizia o seguinte: você não deve depositar a sua chance de ser feliz em outra pessoa. Então, ele não considerava o matrimônio, ou o namoro, ou o romance como fonte de felicidade, porque eram poucas pessoas que conseguiam isso já no tempo dele, tá? Ao invés disso, se você tiver amigos fiéis, amigos leais, com quem você possa ter uma conversa franca, sem ressalvas, que você possa conversar desarmado, esse é um princípio para você ser feliz, tá? Então, Epicuro, ele recomendava que as pessoas deveriam almoçar sempre bem acompanhadas, né? Tristeza para ele era almoçar ou jantar sozinho, tá? E nessas conversas com os amigos, analisar bem a própria vida é fonte de felicidade, você ter um momento para você poder fazer a sua meditação, você poder fazer a sua oração, você poder ter o seu momento de reflexão. As pessoas deveriam fazer isso diariamente, tá? Então, Epícoro, ele criava comunidades que deram origem para os monastérios. Os monastérios católicos, eles bebem na fonte das comunidades epicuristas, tá? E a liberdade, para você seguir a sua escolha, isso direciona para o lado financeiro.
Porque hoje, no nosso mercado de trabalho, nosso mercado financeiro, você tem que convir que se você tiver renda passiva, você tem liberdade de escolha para você morar onde você quiser, para você trabalhar onde você quiser, se você quiser trabalhar, para você ter mais filhos do que você poderia ter, porque hoje você colocar um filho no mundo é complicado se você pensar, né? Então, assim, o dinheiro nesse caso, que Epicuro não falava de dinheiro, mas o dinheiro, ele é essa ferramenta positiva, né? Que proporciona liberdade para as pessoas não depender dos políticos, não depender de programas sociais, tá? A importância de investir reside nisso também, não depender de uma aposentadoria pública, que isso é muito arriscado. Então as pessoas, os mais jovens, deveriam considerar sim, comprar cotas de fundo imobiliário, porque isso é a futura aposentadoria, tá? E Já, ó, deságua. exatamente, vem para essa frase que é o tema da nossa live, que é o último slide. Podem ficar aí, pessoal, que eu prometi, vou mostrar para todos vocês uma coisa bem pessoal aqui, porque essa live está tão especial que eu vou pegar até o Jean de surpresa, que eu acho que ele não sabia dessa questão da caminhada. Vai lá. Os FIIs trazem felicidade? Os FIIs geram renda passiva. A renda passiva aumenta a liberdade favorece a felicidade. Logo, os FIIs podem trazer felicidade. Por quê? Depende da pessoa, o que ela vai fazer com a liberdade que ela tem a partir da renda passiva ofertada pelos FIIs. Felicidade, no fim das contas, está dentro dela e não em coisas exteriores, tá? Então, é importante você se desenvolver pessoalmente para você poder extrair felicidade de você mesmo. Só assim você vai conseguir poder ter um ambiente familiar saudável e expandir essa felicidade para as pessoas que convivem com você. Cortou seu som, Baroni. Tem que ativar o microfone aí. Deixa só eu organizar aqui uma coisa. Espera aí. Me dá um segundo. Bom, Jean, eu vou te mostrar uma coisa que para você vai ser novidade, vai ser até um susto. Para muitos vai ser um susto também. Isso daqui é uma coisa muito pessoal, mas eu faço questão de compartilhar com vocês. Questão, por um motivo bem interessante. Esse daqui, Jean, sou eu em 2003, com 35 quilos a mais. Tá? Super Baroni. Super Baroni. Isso é para mostrar para as pessoas como tudo é possível. 35 quilos a mais. Eu coloquei na minha cabeça, eu fui num médico fazer um exame otorrino, ele do nada tirou a minha pressão, ele mediu a minha pressão, eu estava com uma pressão um pouquinho alterada, eu fui e fiz uns exames, né? E o médico falou assim, olha, tá tudo bem com você, só que você é muito jovem, essa foto é de 2003, só que você realmente precisa emagrecer porque você é muito jovem, você pode ter um problema. Eu saí dali determinado, isso há 20 anos atrás praticamente, né? E eu emagreci 35 quilos até o meu casamento, que foi em 2007. Eu demorei 4 anos para emagrecer 35 quilos, sem cirurgia, na força de vontade e querendo fazer. Então, quando você está do lado daí e acha que não é possível você atingir a sua independência financeira, que não é possível você conquistar as coisas, é porque às vezes você quer conquistar rápido. E muitas das vezes isso não é possível, né? Eu demorei 3, 4 anos para perder esses quilos todos, fui mantendo, fui fazendo minha caminhada diária, então hoje eu faço minhas caminhadas diárias, etc. Então isso é só para mostrar uma coisa que eu acho que eu te peguei de surpresa, né, Jean? E Baroni, nas suas caminhadas diárias, eu tenho certeza que você faz boas reflexões. Muitas. Você tem ótimas ideias caminhando. Então você tem que manter esse tipo de caminhada. A gente trabalha na Suno Research, tá? E nesse ponto específico de recomendar a prática esportiva, quem foi pioneiro, a gente vamos reconhecer que faz um trabalho bacana, é o pessoal do Baster, né? Eles têm essa tecla de você praticar esporte, né? E você está de parabéns porque você acabou de demonstrar que você teve crescimento patrimonial ao longo desses anos e crescimento pessoal, tá? Eu vou deixar registrado aqui publicamente, você é uma referência para mim como profissional na Suno, como pai de família, como investidor, como uma pessoa que você é um pivô em vários segmentos, né? Você consegue transitar por várias correntes de pensamento, conversar com vários gestores. Você é um exemplo para mim nesse sentido, tá? Eu também
tive meus problemas de saúde relacionados com peso, eu cheguei a pesar 99 quilos, eu também queria emagrecer um pouco, só que ao invés de caminhar, eu comecei a andar de bicicleta com mais regularidade. Eu andava muito pouco, e aí eu arranjei uma bicicleta Speed, e eu tenho praticado esse esporte com mais intensidade, baixei para 93, quero baixar para 85 no longo prazo, e sem pressa, porque isso vem, e você conquista isso sem perder depois, porque se você emagrece muito rápido, depois você volta feito um ioiô, né? E sabe por que esses depoimentos nós estamos dando aqui? Essa live é diferente, pessoal. Essa live não é para falar de mercado, de Selic para cima, Selic para baixo, fundo imobiliário. Acho que o mais importante aqui é de mostrar para vocês como isso faz parte da vida de todos nós. Eu dei um depoimento pessoal que o Jean não sabia, o Jean acabou de falar um dele também, e tudo aqui passa por processos diários, disciplina, foco, paciência, entender que o benefício é no longo prazo. Quando eu estou fazendo a minha caminhada, passa por mim um monte de gente correndo, o cara na bicicleta, eu não estou concorrendo com essa pessoa. Eu não sei qual que é o objetivo dessa pessoa. E, sinceramente, não me interessa saber, porque ele vai estar numa outra vibração do que a minha. Então, eu estou ali contra eu mesmo, de ter realmente a disciplina de poder acordar, de poder passear com a cachorrinha, de poder refletir numa caminhada, começar a trabalhar, que eu começo a trabalhar 7 e pouco da manhã, eu já estou ligado no computador fazendo alguma coisa. Normalmente eu ligo mais cedo, faço essas atividades e volto depois e fico direto. Então é só para mostrar para todos vocês que às vezes as oportunidades não são dadas no sentido de que é possível fazer a partir do momento que você entende que é você contra você mesmo. Quando você começa a se comparar, começa a ver a dor do outro, começa a colocar o ego na história, começa a acreditar que a sua carteira tem que ser necessariamente melhor do que a do teu vizinho, ou de que o fato da sua carteira naquele momento, naquele recorte temporal não estar tão bem, isso começar a te afligir, certamente vai te trazer situações desgastantes, desconfortáveis, e vai perder o foco no longo prazo. Então a renda passiva é a renda passiva para o Jean Tozeto, que vai atender a família dele, que vai atender as necessidades dele, que são diferentes da minha, que vão ser diferentes das pessoas que nos ouvem aqui. Então, eu quis fazer essa live, Jean, e você é uma pessoa, uma figura imprescindível, porque todo mundo preocupado muito com o mercado e esquece de olhar aquilo que realmente tem valor, que é a saúde, que é a família, que são as pessoas à sua volta, que é a sua capacidade de ser produtivo e de entregar diferenciais para as pessoas. Certo, Jean? Excelente. O seu depoimento final, ele sintetiza o tema da nossa live, né? É isso, exatamente. Os FIIs podem trazer felicidade, mas é tudo dentro de um contexto. Os FIIs por si só não vão trazer nada. Tá? Mas se você estiver bem, é um estado de espírito. Se você estiver bem, as coisas vão convergindo. E lembre-se sempre, é uma corrida de você contra você mesmo. É a disciplina de ter que acordar e fazer a caminhada, de ter que escrever o relatório. Não é para ser melhor do que alguém, é para você conseguir os seus anseios. Jean, muitíssimo obrigado. Se você não fosse palmeirense, você seria um dos meus melhores amigos, com certeza. Tá? Bom, agora é para te sacanear, é só para você brincar. Agora é o seguinte... Levantei a bola para você bater em mim, vai. Se eu começar a perguntar qual foi o resultado da última partida, né, aí a amizade vai acabar, né? Eu não quero, então eu não vou perguntar, tá? Mas eu vou repetir aqui, não é que eu torço pelo Palmeiras, eu torço pelo meu pai, eu torço pelo meu irmão que já foi para o céu, eu torço pelo meu avô, que ele era palestrino, que já está no céu também. Eu torço pelos meus amigos que são palmeirenses, que a gente passou a infância junto, que a gente jogou bola de pé descalço. Então, assim, o Palmeiras é uma desculpa para a gente se entrosar, sabe? E ter um tempo bom para relaxar, porque eu tenho uma regra, quando o Palmeiras perde, os jogadores do Palmeiras perderam. Quando o Palmeiras ganha, eu ganho junto. Então, eu não sofro, tá? Desculpe, tá, Abel, falar isso aí, mas eu acho que é um direito que eu tenho de ser feliz assim, né? Tá certíssimo. Então, a minha mãe torce pelo Corinthians, sabe? Eu não consigo ficar emburrado quando o Corinthians ganha, tá? Eu não sou arquirrival dos corintianos, tá? Eu tenho muitos amigos corintianos, muitos amigos são paulinos, e os caras mais inteligentes que eu conheço, parece que torcem pelo São Paulo, incrível, os mais, né? Mas o pessoal que a gente fina torce pro Corinthians, eu posso dizer isso, tá?
Então, Os maloqueiros, os maloqueiros. Então é bom ter um amigo corintiano. É bom acordar segunda-feira, o WhatsApp apitando, sabe? É legal, é bacana. E eu tô com saudade de você já, tá? Não vejo a hora de ter um próximo evento presencial na Suno, ver o pessoal lá em São A Paulo gente esteve também. junto em abril, né? Dia 9 de abril, Sim, então lá se vão 2 meses e pouco. Como passa rápido, né? passa voando, né? É A isso vida aí. passa voando, gente. Então, Como é que é? Você usou uma frase com o mestre dos dividendos, né? os derivativos. Os Eu tive, eu tive derivativos. uma live ontem com o Como é que você Sul, falou? né? A vida é um hiato, como é que é? A vida é um hiato entre duas eternidades. Então, tudo que você fizer na sua vida, faça bem feito, porque você não sabe o tempo que vem pela frente, da mesma forma que você não sabe quanto tempo levou para você nascer, né? Então, assim, que bom que a gente pode passar esse ato juntos, tá, Baroni? Com É você, isso. com o Thiago Reis, com o Felipe Tadevaldi, com a Gabriela Mosman, com meu pai, minha mãe, com o seu sobrinho, né? Que seu sobrinho passou uns dias na sua casa na época do Natal. A gente pôde conversar no telefone e ele está estudando medicina e eu estou torcendo para ele, sabe? É isso que dá o tempero na vida, tá? Agora, as turbulências vão acontecer e a gente tem que confiar no piloto. Vamos que vamos. Jean Tozeto, muitíssimo obrigado. Meu próximo livro, eu não faço mais livros sem você. Então, fique firme aí que quando tivermos o próximo, você está junto, tá bom? Combinado, Baroni. Então tá joia. Gente, muitíssimo obrigado. Boa noite a todos vocês. Semana meio capenguinha, meio curta, né? Porque amanhã é quarta com cara de quinta, com cara de sexta, sei lá, né? Porque aí tem um feriado, uns vão emendar. Mas fiquem bem. Melhoras para o nosso amigo aí, Carlos, eu acho, se eu não estiver enganado, que está com Covid, mas vai estar tudo bem. Tenho certeza que logo, logo ele está junto conosco aqui de novo. Um abraço, Jean. Até a próxima. Um abraço e até a próxima, sempre à disposição para participar. É isso. Valeu.